Ouça agora podcast Livros que Expandem a Consciência, por Carla Jatobá. Bem-vindos ao Resumo Cast Livros que Expandem a Consciência. Eu sou Carla Jatobá e hoje nós vamos falar sobre o livro O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy. Esse livro, na verdade, ele é um clássico, um livro que foi editado pela primeira vez na década de 80. Inclusive, eu mesma já li esse livro várias e várias vezes, tamanho o poder das informações que ele carrega. Primeira vez que eu li, inclusive, eu tinha 14 anos. O Dr. Joseph Murphy, ele traz conceitos importantíssimos sobre o funcionamento da mente subconsciente ou inconsciente. Ele começa dizendo no livro que o aspecto incomum dessa obra dele é o caráter prático que ela tem, porque o livro traz técnicas e fórmulas simples para serem aplicadas no dia a dia. E ele começa dizendo, o autor começa dizendo que a lei da vida é a lei da crença. Ou seja, a sua vida ela será pautada no que você acredita, que são chamadas crenças, ok? Então, já no capítulo 1, ele já traz dizendo que tem um grande segredo para ser revelado. E qual seria esse segredo? O segredo é o poder infinito que reside dentro de você. E o autor fala que esse poder infinito que você tem dentro de você, ele não é adquirido porque você já o tem. Só que poucos descobrem esse poder. Por quê? Porque o último local onde as pessoas procurariam seriam dentro delas. E esse poder reside dentro das pessoas. Por isso que poucas descobrem, né? De tão óbvio que do local tão óbvio que está, né? Esse poder limitado. Então, o autor fala que esse poder, ele, como eu falei, não é adquirido, né? Você já possui, você nasce, ele é inato. Então, o autor diz que nessa mente subconsciente, você encontrará soluções para cada problema e a causa de todos os efeitos. Esse poder liberta, resolve todos os tipos de escravidão, material e física. E ele disse que tudo o que você grava na mente subconsciente é manifestada na tela do espaço como condição, experiência ou fato. A mente subconsciente, ela é princípio, ela funciona de acordo com a lei da crença. Então, vou parar agora para fazer um comentário, gente. O autor fala muito aqui sobre crença. O que seria crença? Crença é o seu sistema de valores. Geralmente, as crenças, elas são gravadas em nosso inconsciente ou subconsciente de 0 até 7, 8 anos. São valores que você aprendeu, coisas que você ouviu de pessoas importantes como seu pai, a sua mãe, um mestre, um professor, um tio. E aquilo ficou gravado no teu inconsciente, no nível muito profundo. E a sua vida toda é pautada nessas crenças que estão gravadas. O problema é que muitas dessas crenças são chamadas crenças limitantes. São crenças que te limitam. Aí é onde está a questão, o X da questão. E você tem que descobrir quais são essas crenças para eliminar, para que você possa substituir por crenças fortalecedoras. Eu vou dar aqui um exemplo para ficar claro isso para você. Você pode ter ouvido, por exemplo, do seu pai dizer que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Aquilo ficou gravado no teu subconsciente. E hoje você é uma pessoa que, por exemplo, não consegue juntar dinheiro. Por quê? Porque lá no fundo você considera essa energia do dinheiro como algo negativo. Então, se isso é negativo, como é que você pode adquirir, como é que você pode reter um pouco dessa energia? Se você considera suja, se você considera ruim, vocês estão entendendo? A mesma coisa em relação a relacionamentos. Tem pessoas que a mãe teve um relacionamento muito ruim com o pai e eles foram acompanhando todo aquele desenrolar de fatos. Em algum momento a mãe disse alguma coisa, tipo, homem não presta, né? O casamento é ruim. E você hoje tem uma dificuldade de achar um bom companheiro, uma boa companheira para a tua vida. E você não sabe por quê. É, na verdade, o teu sistema se defendendo de algo que foi aprendido quando você era muito novo.
Então é isso que o Joseph Murphy fala quando a lei da vida é a lei da crença, ok? Então, aí ele traz uma explicação, ele diz que existe uma dualidade da mente, porque nós temos dois tipos de mente, que é a mente consciente e a mente subconsciente. E o autor diz que, se você quiser mudar condições externas, terá que mudar a causa dessas condições. Foi o que eu acabei de explicar sobre as crenças. O autor fala que não se concentre no problema. Você não vai resolver nada. Esses problemas fluem de uma causa. Elimine a causa que você vai eliminar o problema. Certo? E o autor traz que a mente subconsciente ela é reativa, ela reage à natureza dos seus pensamentos. E de onde vêm os pensamentos? Do sistema de crenças, ok? Vocês entendem? E ele traz aqui que a paz de espírito e o corpo saudável são consequências inevitáveis logo que você começa a pensar e a sentir de maneira correta. Foi descoberto que quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. E aí ele traz o conceito do que é a mente consciente, que é a mente subconsciente. E vocês vejam muito bem, é muito interessante que vocês vejam essa diferença entre uma mente e outra. E o autor fala que a mente consciente é a mente objetiva. Ela observa o mundo exterior através dos 5 sentidos. Ela aprende pela observação, experimentação e educação. Sua maior função é o raciocínio. Já a mente subconsciente, o autor traz o conceito de que a mente subjetiva, ela está ciente do ambiente externo, mas não pelos 5 sentidos. É uma mente que percebe pela intuição. É a sede das emoções e memórias. Ela possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode ver e ouvir o que está ocorrendo em outros locais. E eu quero fazer um comentário, gente, sobre isso, porque veja bem, observe como a mente subconsciente ela tem muito mais recursos do que a mente consciente. E você fica o tempo todo focada no teu raciocínio lógico, achando que é a melhor maneira de resolver os teus problemas. Quando, na verdade, se você aprender a acessar esse inconsciente e trazer toda essa inteligência que você tem dentro, todo esse poder ilimitado, a sua vida realmente vai dar um 360 para melhor. Ok? Então, o autor, no decorrer desse livro, ele traz técnicas que você possa estar fazendo isso. Então, continuando, o autor ele traz que tudo que ele ocorre vem de crenças gravadas no subconsciente. Se você lhe fornecer conceitos errados, corrija rápido. Foi o que eu falei para você, de que você realmente precisa identificar quais crenças limitantes você possui, porque essas crenças estão gerando pensamentos que ele chama aqui de pensamentos que trazem conceitos errados. Aí ele fala aqui, como corrigir isso? Ele traz fornecendo pensamentos construtivos, positivos e harmoniosos. E você corrige isso quando você substitui a crença, logicamente, né? E ele traz uma técnica também para você fazer isso. Ele fala quando você repete o pensamento. Ele fala que frequentemente a mente subconsciente aceita pensamentos repetidos. Então, se você fornecer pensamentos construtivos, positivos, harmoniosos, de forma consistente, de forma repetida, aquilo vai ser aceita. E aí o autor diz que dessa forma você cria hábitos de pensamento e vida novos e sadios. E o autor traz que a mente subconsciente é a matriz do hábito. Como a mente subconsciente é sensível às sugestões, a mente consciente é o vigia do portão. Então eu quero fazer um comentário em relação a isso. O autor traz aqui a questão da autossugestão e também da heterossugestão, que são sugestões que você traz para o teu subconsciente, certo? A autossugestão é uma sugestão que você mesmo traz. Heterossugestão são sugestões que vêm de fora, ok? Então ele diz o seguinte, que o subconsciente, ele não tem um raciocínio lógico, ele aceita aquilo que você traz. Então, qual seria a função da mente consciente? Barrar, ser o vigia do portão. Barrar esses pensamentos.
ok? É como você está aqui assistindo televisão e a mídia, ela sempre traz essas heterossugestões, né? Do que você tem que fazer, né? Opiniões sobre o tipo de vida que você tem que ter. Se você está atento a tudo isso, a tua mente consciente vai dizer, epa, isso eu não aceito. E você cria uma barreira e aquilo não entra no teu subconsciente. Certo? Mas se você está com o filtro completamente aberto, você vai aceitando aquilo. A tua mente consciente não estaria fazendo o papel correto, que seria vigiar o portão, ou talvez estivesse vigiando e permitindo, na verdade, que esses pensamentos, que seriam pensamentos destrutivos, ou pensamentos negativos, ou conceitos de vida negativo, ficassem gravados em seu subconsciente, ok? Então vamos lá. O autor traz agora uma técnica muito interessante. Ele fala aqui que você pode conseguir superar a força das autossugestões negativas, combatendo-as com autossugestões positivas. Né? A autossugestão é aquela sugestão que você mesmo dá ao teu sistema. Então ele traz uma técnica aqui muito interessante. Inclusive essa técnica do Dr. Joseph Murphy eu aplico em minhas terapias, aplico em mim mesma e realmente funciona muito. Não é à toa que esse livro, O Poder do Subconsciente, era um clássico, né? Com mais de 1 milhão de exemplares vendidos só no Brasil, ok? Então ele diz qual seria a técnica. Ele fala aqui que 3 vezes ao dia você se tranca em seu local silencioso, você relaxa profundamente, porque ele diz que a inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão, ok? E você vai repetindo afirmações de 5 a 10 vezes. Vamos dar aqui um exemplo. Você está querendo se curar de uma enfermidade. Então você faz afirmações, eu estou cada dia mais saudável. Então você faz isso 3 vezes ao dia, geralmente na hora que você estiver acordando, uma vez durante o dia e na hora que você for dormir. E cada vez dessas 3 vezes que você vai parar para fazer, você faz de 5 a 10 vezes. Então você repete, eu estou cada dia mais saudável, 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 estou cada dia mais saudável. O autor diz que essas afirmações repetidas, elas são gravadas nas células do subconsciente e você vai começar a agir agora a partir disso. E aí ele começa a citar vários casos, por ele acompanhados, em que pessoas recuperaram a memória fazendo isso, pessoas que têm um temperamento ruim conseguiram mudar essa questão, e traz também outras situações em que pessoas tiveram problemas sérios por aceitarem heterossugestão. Tem até o caso de um homem que aceitou uma heterossugestão de uma vidente que disse que ele ia morrer, ia ter um ataque do coração na próxima semana. Ele traz essa situação, o Dr. Joseph Murphy, e esse homem realmente morreu. Por quê? Porque, segundo o Dr. Joseph Murphy, o subconsciente aceitou, né? O consciente, que é o vigia do portão, não barrou essa heterossugestão, ele a aceitou e aquilo ficou gravado em seu subconsciente. Então, ele traz aqui a chamada também terapia de recondicionamento, que é a chamada autossugestão construtiva, que foi isso que eu acabei de explicar a vocês. E ele fala que o processo de heterossugestão ocorre em todos os lares, escritórios, fábricas e clubes. Você vai descobrir que muitas sugestões que ele fazem têm por objetivo levá-lo a pensar, sentir e agir como elas querem que você se comporte, de maneira proveitosa para elas, mesmo que sejam destrutivas para você. Então ele faz aqui um alerta sobre você estar realmente o tempo todo recebendo informações de fora, porque essas informações, muitas delas, não são para o teu benefício. Então, para finalizar aqui, nós falamos do capítulo 1 e 2, ele diz que a mente subconsciente, ela não bate boca. O autor traz que a mente subconsciente, ela é onisciente, ela conhece as respostas a todas as tuas perguntas, porém só aceita o que foi gravado nela. Ela não argumenta.